Olá, olá! Mais um vídeo aqui no canal Versículos com Clareza. Enquanto eu estudo, eu compartilho. Portanto, um aprendizado mútuo. É um privilégio ter você aqui comigo para abrirmos o Manual da Vida juntos. E eu já quero te dar um aviso muito sério hoje. Para começarmos, o vídeo de hoje não é um resumo rápido. Hoje nós vamos fazer um estudo profundo, versículo por versículo, do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu sei que muitos de vocês usam os vídeos para estudar a palavra enquanto realizam as tarefas do dia a dia, ouvindo com atenção cada ensinamento. Por isso, hoje nós não vamos pular absolutamente nada. Nós vamos analisar tudo o que saiu da boca de Jesus, quando ele se sentou no Monte das Oliveiras, em particular com seus discípulos, e revelou o mapa dos acontecimentos futuros. E se você quer entender esses sinais e se blindar contra os enganos desse mundo e preparar a sua mente e o seu coração para o que está por vir, pegue a sua Bíblia, se acomode, pegue a caneta e caderninho e já deixe o seu like e se inscreva no canal. E vamos juntos, versículo por versículo, desatar esses nós. Para começarmos do absoluto zero, os versículos 1 e 2 nos mostram Jesus saindo do templo e os discípulos admirados com a beleza e o tamanho daquelas pedras. E Jesus solta uma bomba na mente deles. Estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedras. Como nós já estudamos isso, se cumpriu literalmente no ano 70 depois de Cristo, quando Roma destruiu Jerusalém. Diante disso, no versículo 3, Jesus se senta no Monte das Oliveiras e os discípulos perguntam em particular: diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Preste atenção na resposta de Jesus no versículos 4 e 5. Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muitos. Nos versículos 6 e 7 e 8, ele continua. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores do parto. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele usa a metáfora das dores de parto. O que é uma dor de parto? Para vocês mulheres, sabemos, né? Ela começa fraca, com intervalos longos e vai ficando mais forte e mais frequente, conforme o nascimento se aproxima. Jesus está dizendo, o mundo vai passar por crise na política, na natureza, na saúde. E embora isso cause medo, o cristão precisa gerenciar a sua mente, manter a calma. Sabe a paz que excede o entendimento? Precisamos nos manter assim, porque essas crises apenas indicarão que a história está marchando para o final. Mas ainda não é todo o desfecho. Entramos agora no versículo 9, Jesus nos avisa. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. E olhe o perigo espiritual no versículo 10, 11 e 12. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas no versículo 13 e 14 vem o bálsamo. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então sim, virá o fim. O que Jesus quis dizer com o amor de muitos esfriará? Meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma das advergências mais profundas para a nossa saúde emocional. O aumento da maldade, da traição, do pecado do mundo gera nas pessoas uma postura de defesa, de egoísmo e rigidez. As pessoas passam a olhar apenas para si mesmas. O individualismo toma conta e a empatia some. E Jesus está nos alertando. O maior perigo do fim dos tempos não é a crise externa, é a crise interna. É você deixar o seu coração azedar e o seu amor morrer por causa da maldade dos outros. Mas ele deixa claro
A salvação pertence a quem usa o livre-arbítrio e decide se manter firme, guardando o amor e a fé até o fim. E na sequência, do versículo 15 ao 22, Jesus cita o profeta Daniel, falando sobre a abominação da desolação no lugar santo. Ele diz que para quem estiver na Judeia, fugir para as montanhas. Quem estiver no telhado, não descer para pegar as roupas. E diz que haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. E no versículos 23 ao 28, Jesus já faz um alerta severo contra o engano. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acredite, porque surgirão falsos cristos. Ele reforça o que ele diz no início do capítulo. Gente, quem tiver olhos, que vejam. Quem tiver ouvidos, que ouçam. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus quis dizer aqui? Ele está blindando a nossa mente contra o miticismo e as mentiras religiosas. Desde aquela época até os dias de hoje. Surgem líderes na internet, seitas e pessoas, muitas pessoas, que têm uma revelação exclusiva, um segredo, ou que Cristo apareceu em determinado lugar. Jesus diz, não caia nessa. A volta dele não será um evento secreto escondido num cantinho só para uma pessoa, ou num deserto. Será visível, estrondosa, inconfundível, como um relâmpago que corta o céu inteiro. Ninguém vai precisar te contar que ele voltou. Todos os olhos verão. Avançando para o versículo 29, a palavra nos diz, imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. E no versículo 30 e 31, então por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos na terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, e de uma extremidade à outra do céu. O que Jesus quis dizer com as estrelas caindo e o sol se escurecendo? Além do governo físico no universo, na linguagem dos profetas bíblicos, o apagamento dos astros representa o colapso das estruturas que o homem acha que são firmes. Sabe, os governos poderosos, as grandes economias, o orgulho da ciência humana? Tudo isso vai parecer pequeno e vai tremer. Quem colocou a sua segurança e o seu coração nas coisas da terra vai entrar em desespero e grande lamentação, porque verá que construiu a vida na areia. Mas para os escolhidos será o dia da colheita dos anjos. Logo em seguida, nos versículos 32 ao 35. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo, certo? Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. O que Jesus quis dizer com a parábola da figueira? Ele está nos ensinando a ter percepção espiritual na nossa rotina. Se você olha para uma árvore e vê as folhas brotando, você não precisa que ninguém te diga que a estação está mudando. O seu cérebro faz a leitura natural do ambiente, certo? Jesus está dizendo, tenham a mesma sensibilidade com as coisas do reino. Não se distraia, não vivam distraídos. Olhem para o cenário do mundo.
Filtrem o que está acontecendo e percebam que a volta do rei está batendo a nossa porta. E a garantia disso é que mesmo que o universo inteiro deixe de existir, a palavra de Cristo permanece firme. Chegamos aqui no versículo 36, um divisor de águas. Porém, daquele dia e hora, ninguém, absolutamente ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai, Jesus disse. E nos versículos 37 ao 39, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus quis dizer com os dias de Noé? Meus irmãos, preste atenção nisso. Jesus não está dizendo que comer, beber, casar seja pecado. Isso faz parte da vida humana. O pecado daquela geração foi o automatismo e a indiferença. Eles estavam tão mergulhados nos prazeres da rotina, tão focados na sua própria vidinha e no consumo, que ignoraram completamente os avisos de Deus através de Noé. Eles não perceberam o perigo até que o tempo deles acabou. É o perigo de passar pela vida sem crescer através dela. É passar pela vida. E veja o impacto no versículos 40 ao 42. Estando 2 no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma, e deixará a outra. Estando 2 dormindo, será levado um, e o outro ficará. Fecha nos versículos 43 e 44. Entenda isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse roubada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperarmos. O que Jesus quis dizer com a pessoa no moinho no campo? Ele está mostrando que a vinda dele vai acontecer no meio de um dia comum de trabalho técnico da nossa rotina. 2 pessoas estarão no mesmo escritório, na mesma casa ou fazendo o mesmo serviço no moinho. Por fora, elas parecerão iguais, mas por dentro, uma tinha uma mente intencional e pacífica em Deus, enquanto a outra vivia na carne e na distração. Jesus usa a metáfora do ladrão da noite para nos lembrar do fator surpresa. Se você sabe que pode ser inspecionada a qualquer momento, você mantém a casa organizada todos os dias. Entramos agora no desfecho prático do sermão, onde Jesus aplica isso na nossa vida, na nossa gestão de hoje. No versículo 45. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da sua casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que Jesus quis dizer com o servo fiel e sensato? Ele está elogiando a constância e a responsabilidade. O servo sensato não é aquele que só trabalha bem quando o chefe está de olho. É aquele que mantém a disciplina, a integridade e cuida daquilo que foi colocado nas suas mãos de forma diária, contínua e intencional. Se o Senhor te confiou a gestão da sua casa, do seu trabalho, da sua mente, do seu tempo ou do seu ministério, o servo fiel é aquele que entrega o sustento e o bom testemunho no tempo certo. E para esse servo haverá uma grande recompensa e honra no reino dos céus. Mas olhe o terrível contraste que Jesus faz a partir do versículo 48. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, e a comer e a beber e se embriagar. O que Jesus quis dizer com o comportamento do servo mau? Esse versículo é
um espelho forte. O erro do servo mal começa na mente, no pensamento. Jesus vai demorar. O fim está longe. Essa mentalidade relaxada faz com que ele perca a disciplina e mude o seu comportamento para pior. Ele passa a espancar os seus conservos, ou seja, trazendo para os dias de hoje, ele passa a ser reativo, agressivo e ferir as pessoas com palavras e viver em conflito nos relacionamentos. E passa a comer e beber com os temulentos, se entregando aos vícios, às distrações do mundo e borrando a sua identidade espiritual. Ele achou que o atraso do Senhor significa ausência de julgamento. Como cristã arminiana, nos lembra que Deus respeita as nossas escolhas, mas cada escolha planta uma semente. Quem planta distração, agressividade, vai colher o choro e o ranger de dentes do arrependimento tardio. Versículo 50. O Senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece. 51. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós passamos por todos os 51 versículos desse capítulo, porque cada palavra que sai da boca de Jesus é prioridade para nossa sobrevivência espiritual e saúde mental. Estudar Mateus 24 nos mostra que estar preparado não é viver em pânico, trancado num quarto com medo do futuro. Estar preparado é viver em Deus todos os dias. É não deixar o seu amor esfriar diante de um mundo frio, de um mundo sem amor. É ter a sensibilidade da figueira para ler os sinais dos tempos na sua rotina. É estar no moinho do seu dia a dia trabalhando duro, mas com o coração conectado na eternidade. Não seja como a geração de Noé, que deixou a vida passar no piloto automático, até ser tarde demais. Divida o peso dos seus dias com Deus e assuma a responsabilidade de ser o servo sensato. Jesus não detalhou o sermão do Monte das Oliveiras para que você vivesse com medo do amanhã. Não tenha medo. Mas para que a constância da sua vigilância protegesse a sua fé hoje, o seu amor. Agora quero deixar essa reflexão no final para o nosso estudo. Olhando para as nossas atitudes no secreto, nas conversas com seus conservos e na sua disciplina diária, você tem agido como um servo prudente ou tem deixado a distração do servo mal tomar conta? Avalie o seu coração com clareza e deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler e interagir com vocês nesse aprendizado. Este banquete espiritual, porque realmente foi um banquete, né? Se esse banquete espiritual completo e versículo por versículo estruturou a sua mente e mexeu com o seu coração, clique no botão curtir, se inscreva no canal e envie este vídeo para aquele grupo, família, amigos, filhos que precisam estudar a verdade pura que saiu da boca de Jesus. Um abraço e fique com Deus e a paz que excede todo entendimento humano. Amém. E deixe nos comentários qual estudo você quer ver por aqui no próximo vídeo.